Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Vamos aqui para mais uma aula do nosso Base Comum, a nossa 16ª aula. Vamos trabalhar aqui ainda dentro da sequência de cidades que aborda a urbanização. Vamos trabalhar aqui as formas e funções das cidades. Lembrando a vocês a questão da nossa referência bibliográfica. Nós usamos aqui o nosso livro didático, na página 162 até a página 195. Nós temos aqui a referência teórica, para que vocês possam aqui estudar ao longo das semanas, ao longo dos dias. E eu peço a vocês que, por gentileza, façam um estudo acompanhado desse referencial que nós estamos colocando aqui, que isso é importante para que você possa ali ter um suporte teórico para poder segmentar aqui o seu estudo. Então nós vamos iniciar aqui nossa aula falando aqui das formações socioespaciais, né, das cidades, das grandes aglomerações urbanas, dos grandes centros urbanos que eu tenho no mundo. Destacando aqui uma forma bastante interessante, uma formação bastante interessante, que é a megacidade. Quando nós falamos aqui em megacidade, nós falamos de aglomerações urbanas, de grandes áreas urbanas, que vão apresentar um quantitativo populacional superior a 10 milhões de habitantes. Então, o critério quantitativo é que define se aquela aglomeração urbana é uma megacidade ou não. Então, nós temos aqui o exemplo da cidade de Tóquio, que vai ser aqui a minha maior aglomeração urbana que eu tenho no mundo, com cerca de 38 milhões de habitantes. Tá? Então, ela está enquadrada como sendo uma megacidade. A cidade de São Paulo também é uma megacidade. Nova York também é uma megacidade. Jacarta, na Indonésia, é outra megacidade. Então, nós temos aqui no mundo vários exemplos de megacidades. Nós tínhamos, em 1990, cerca de 10 megacidades no mundo. E em 2014 nós passamos para mais de 28 megacidades, com cerca de 450 milhões de habitantes. As megacidades, elas são um fenômeno relativamente recente, e a gente vai perceber que a maior parte delas está surgindo no mundo em desenvolvimento. Isso vai estar relacionado ao processo de urbanização e industrialização dessas áreas. No mundo subdesenvolvido, o fenômeno da indústria e da cidade ele aconteceu de maneira desordenada. Não houve um planejamento, não foi algo feito de maneira gradual, bem ao contrário do que aconteceu no mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido nós temos menos megacidades, porque a urbanização, assim como a industrialização nessas áreas, vai ser de maneira mais gradual, mais lenta. Houve um planejamento de ocupação das áreas urbanas. Houve um planejamento urbano, que a gente diz. Ao contrário, como eu já comentei aqui, dos países, das regiões em desenvolvimento. Por isso que a gente vai trabalhar aqui, vocês vão ver mais à frente, que as megacidades que mais crescem no mundo estão localizadas em regiões subdesenvolvidas. No Paquistão, por exemplo, na China, na África, no Sudeste Asiático. Nós temos vários exemplos de megacidades que surgem em áreas que estão ainda se urbanizando, se industrializando. O outro fenômeno que a gente vai destacar aqui é da megalópole. Antes de eu falar aqui da megalópole, deixa eu fazer mais uma consideração aqui sobre as megacidades em relação à composição populacional dessas áreas. As megacidades, elas têm por característica serem áreas que vão reunir com uma grande diversidade populacional. Diferentes grupos étnicos vão para essa região. Por quê? São cidades, são áreas urbanas, aglomerações, de grande diversidade e também de grande dinamismo econômico. Então, são áreas que são atrativas, elas funcionam como são atrativas para essa população. Então, a população do mundo todo se dirige lá para essas áreas. São Paulo, um exemplo. Nova York também é um exemplo. Aí, todas as megacidades, elas têm essa característica. Grande diversidade populacional, diversidade étnica, diversidade cultural e também elas vão reunir problemas bastante comuns em relação à questão do acesso aos bens de consumo coletivo, que a gente chama de água, esgotamento sanitário, tratamento de lixo, a questão da poluição urbana de maneira geral, trânsito caótico, o alto valor do custo de vida nessas cidades. A degradação ambiental também é bastante comum, são áreas intensamente industrializadas, intensamente ocupadas. Elas vão reunir essas características
características positivas e também características negativas. Aí quando a gente fala aqui das megalópolis, que é a outra formação que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje, a megalópole já vai ser um pouco diferente. O critério aqui, eu não vou levar em conta esse quantitativo populacional, eu vou levar em conta um outro critério que a gente vai abordar aqui. Quando a gente fala aqui da megalópole, a gente tem que ter a seguinte percepção. A megalópole nada mais é do que uma aglomeração urbana, onde eu vou ter a junção de duas ou mais metrópoles. Então, para ter uma megalópole, eu tenho que ter a união física de duas ou mais metrópoles. Então, vou dar um exemplo aqui que acontece no Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro são as duas principais cidades do país. Primeira e segunda economia do país. Essas duas cidades são intensamente urbanizadas. As áreas rurais elas são bastante limitadas. Então, essas duas cidades foram se expandindo, foram se desenvolvendo, as suas áreas urbanas, as suas manchas urbanas foram cada vez mais se ampliando, até chegar o momento que elas estão praticamente unidas. Quando eu tenho a união de duas metrópoles, eu tenho o que se chama da megalópole. Lembrando que vocês sabem que quando as manchas urbanas se aproximam, se unem, a gente chama essa aproximação, essa união da conurbação. A gente não pode esquecer isso. Tá? Essa expansão, aproximação de duas manchas urbanas, de duas metrópoles, eu chamo da conurbação. Lembrando que vocês já estudaram esse termo em anos escolares anteriores. Lá no ensino fundamental, isso já foi visto por vocês. Nós temos no mundo várias formações que eu vou chamar lá de megalópole. No Brasil, a gente tem uma megalópole praticamente constituída. São Paulo, Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, na costa nordeste americana, nós temos lá Boys Wash, que vão ligar ali cerca de 10 estados americanos, de Boston até Washington. Uma área bastante urbanizada e a mais antiga que eu tenho megalópole no mundo. Nós temos também no Japão uma bastante conhecida, Tokaido, que vai unir Tóquio até a região de Nagasaki, cortando ali o país de ponta a ponta. Nós temos uma outra megalópole importante, já na Inglaterra, de Londres até Manchester, na Inglaterra. São áreas intensamente urbanizadas. E também temos muitas outras formações no mundo que eu chamo lá da minha megalópole. Então, para haver uma megalópole, tem que haver o quê? A junção, a união, uma grande interseção que tem que haver entre duas regiões metropolitanas, através da conurbação. Isso é importante fazer essa observação. O que é uma metrópole? Vou pegar o exemplo aqui da própria imagem que fala de São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade. Uma metrópole é a chamada o quê? É a cidade-mãe. Tá? Essa palavra ela vem do grego. Mater vai significar mãe e polis vai significar cidade. Então, uma aglomeração urbana, para ser chamada de metrópole, é porque ela tem um papel na rede urbana de destaque. Ela tem um papel de comando. Ela vai concentrar a atividade econômica, ela tem um grande dinamismo econômico, ela tem um grande contingente populacional e ela influencia economicamente as demais áreas daquela região. Então, se a gente pega o exemplo aqui de São Paulo é a cidade principal do estado de São Paulo. Ela reúne mais de 20 milhões de habitantes. Então, ela tem uma grande influência na economia da região e na economia do país. A mesma coisa o Rio de Janeiro. É uma metrópole, uma cidade de grande importância econômica, tem um grande quantitativo populacional, um grande dinamismo econômico, uma cidade que ela vai centralizar as atividades. Então, toda cidade que reúne essas características, ela passa a ser chamada de metrópole. Tá? É importante fazer essa observação. É a cidade principal daquela área. Eu tenho no Brasil várias e várias metrópoles. Metrópoles com abrangência, com poder de influência variado. Nem todas as metrópoles são iguais. No Brasil, a grande metrópole que eu tenho nacional é São Paulo. Rio de Janeiro é a metrópole nacional, mas de uma importância um pouco abaixo de São Paulo. Brasília é uma metrópole também nacional. Não se compara economicamente a São Paulo. Brasília é uma metrópole de poderio que está ligada à questão política administrativa do país. E as cidades globais é uma outra formação bastante importante. Quem está acompanhando, na verdade todos estão acompanhando
as aulas lá do CAUNI, vocês observaram que nós trabalhamos lá no CAUNI também essa temática, ela também aparece lá. Só que a abordagem no CAUNI é um pouco diferente aqui da base comum. Cidades globais vão ser o quê? Vão ser grandes cidades no mundo, metrópoles, que têm um grande poder de influenciar cidades que vão além do seu próprio território. A gente deu exemplo aqui. São Paulo, uma cidade global, Nova York, Paris, Tóquio. Então são cidades que, por meio de uma classificação feita na Inglaterra, elas vão reunir o quê? Vão reunir aqui grandes fluxos financeiros, são cidades que têm importância no mercado financeiro, na bolsa de valores. Elas vão reunir sede de grandes empresas internacionais, onde tem grande poderio de influência econômica, e elas acabam determinando como as demais cidades daquela rede urbana elas vão agir. Quando eu faço ali a separação das tarefas, na minha divisão territorial do trabalho, nós vimos isso aqui, cada cidade tem uma função, tem uma tarefa. As cidades globais elas vão estar no topo da minha hierarquia urbana. São as cidades que comandam. As cidades que estão abaixo das cidades globais, elas são subordinadas. Então aqui a gente tem, ao mesmo tempo que São Paulo é uma metrópole nacional, ela também é uma cidade global. Aqui a cidade de Tóquio, ao mesmo tempo que Tóquio é uma mega cidade, ela também é uma cidade global, assim como Nova York é uma mega cidade e também é uma cidade global. Paris, a mesma coisa. Então a cidade ela vai reunir simultaneamente várias formas e funções. Então os espaços eles são múltiplos em relação às funções. Tá? É importante a gente ter essa observação. Quando eu analiso o contexto da cidade global, todas essas vão estar enquadradas como cidades globais. Quando eu vejo como megacidade, elas também vão estar enquadradas como megacidades. Então aqui tem a multiplicidade de funções e de formas das cidades. Então aqui só reforçando a questão das megacidades, 10 milhões de habitantes. Karachi no Paquistão é uma das que mais cresce no mundo, mais de 18 milhões de habitantes. São Paulo é uma formação também que está crescendo. Tem mais, a grande São Paulo, a grande região metropolitana de São Paulo já vai estar chegando na casa de mais de 20 milhões. Aqui só a cidade de São Paulo que vai ter cerca de 12 milhões de habitantes. Aqui eu já tinha falado para vocês dos anos 90 em relação a 2014, né? Tóquio com uma maior aglomeração urbana que eu tenho, Nova Delhi também bastante importante, e tem outras mais no mundo que vão concentrar a população. Aqui para vocês terem uma noção das que mais crescem no mundo, a gente tem essa referência aqui no nosso livro didático, né? Então tem aqui as que mais crescem, na ordem decrescente aqui delas, né? Começando aqui com Karachi no Paquistão até Jakarta na Indonésia, né? E também temos as cidades menores aqui, que é bastante interessante observar isso, que metade da população urbana do mundo vive em cidades de até 500 mil habitantes. Isso é importante porque a gente vai observar que com as cidades menores fica mais fácil você fazer o planejamento urbano, mais fácil você estabelecer as políticas públicas de acesso à moradia, de acesso à saúde, educação, segurança, de acesso aos bens de consumo coletivo. Isso que eu falei para vocês, a gente chama de bens de consumo coletivo. Eu vou encontrar isso bastante onde? Na Europa, cerca de 2/3. Já na Ásia e na América Latina, eu só vou ter aqui a metade dessa população. E na América do Norte, 1/3. Então observem que no mundo desenvolvido, em relação ao mundo em vias de desenvolvimento, essa relação é bastante diferente da questão da ocupação dessas áreas urbanas e da formação dessas megacidades. A consequência de você ter grandes aglomerações urbanas, metrópoles e megalópolis, está ligada à questão da concentração populacional. Isso vai impactar o quê? A ocupação no solo urbano, nas cidades. Tem a ver com a verticalização das áreas centrais. Arranha-céus é o grande exemplo. Então, para eu poder melhor ocupar aquele espaço, eu vou ter o quê? Verticalização. Muitos edifícios, principalmente nas áreas centrais, que são mais valorizadas, são mais caras. Por isso que a gente fala do aumento da infraestrutura. E essas áreas vão ter uma infraestrutura melhor. Uma infraestrutura em relação aos bens de consumo coletivo. A questão do saneamento básico, água potável, a questão do acesso, a questão da segurança, a questão da saúde. Tudo isso aí vai ser uma infraestrutura melhor. Essas áreas mais centralizadas, as grandes áreas urbanas,
elas são o que a gente chama de áreas da cidade formal. A área mais desenvolvida em termos de infraestrutura a gente chama de cidade formal. As regiões mais afastadas, né, das áreas centrais, que tem uma infraestrutura mais precária, mais frágil, são as áreas, são a chamada cidade informal. Tá? Isso tem a ver com o que ele fala aqui da periurbanização, que é um fenômeno bastante interessante. Esse fenômeno aqui da periurbanização está relacionado a que situação? Nas áreas centrais, o custo de vida é maior. Então, só as pessoas de mais alta renda conseguem ocupar essas áreas. Se a pessoa tem uma renda mais baixa, ela é obrigada a sair das áreas mais valorizadas e ir para as áreas mais distantes, as áreas periféricas. Isso vem formando o que a gente chama da periurbanização, formação de áreas periféricas cada vez de maneira mais acentuada, mais acelerada do que a ocorrência da verticalização. Isso acontece nessas grandes cidades porque o custo de vida nessas áreas é muito alto. Então, isso tem a ver com a questão da renda. Quanto menor a renda, maior a tendência da pessoa a ocupar áreas mais distantes das áreas centrais. E toda vez que eu tenho a questão da periurbanização, isso vai significar espacialmente o que para a gente? Que essas áreas periféricas elas vão cada vez mais se expandindo, ocupando cada vez mais espaço no território. A cidade ela vai aumentando, só que elas vão crescendo de maneira desordenada. Elas vão crescendo sem muito contato, sem muita interligação com as áreas mais desenvolvidas. Então elas vão ter uma baixa densidade populacional, né? A população vai estar bastante espalhada aqui nessa região, né? A questão aqui da densidade está relacionada a esse ponto. Elas vão estar aqui, a gente chama de desconectadas desse núcleo urbano, porque elas são regiões mais pobres. Então, a infraestrutura dessas áreas ela vai ser de menor, ou ela não vai existir, ou ela vai ser de uma qualidade bastante inferior. E a gente vai ter aqui como um dos grandes desafios desse mundo contemporâneo é você dotar essas regiões mais periféricas, de infraestrutura, fazer com que elas tenham um contato mais próximo com essas áreas mais desenvolvidas. Então, dotar esses espaços da infraestrutura básica necessária para que haja o quê? Uma moradia decente, acesso aos bens de serviço, os bens de consumo coletivo, educação, saúde e segurança, assim como eles existem e acontecem nas áreas mais desenvolvidas. Nesse aqui, só reforçando aquela ideia que eu falei com vocês da conurbação. Então, quando eu tenho aqui duas cidades se aproximando fisicamente, a união física entre elas, forma ali, por exemplo, uma metrópole. E a união física de duas metrópoles forma uma megalópole. A gente tem aqui um exemplo dessa conurbação, que é o chamado ABCD paulista, que são uma grande região industrial de São Paulo, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, em São Paulo, que é uma região industrial, que essas cidades elas estão intimamente ligadas, a ligação física entre elas. Então você não consegue mais perceber onde termina uma cidade e começa outra cidade, porque já está completamente urbanizado. São áreas densamente ocupadas, são grandes aglomerações urbanas. Tá? Aqui é só um exemplo da questão da conurbação. Aqui embaixo a gente tem a imagem dessa região. Uma área totalmente ocupada, você não sabe mais o limite de uma e outra cidade. Elas formam uma única mancha urbana. Tá? Isso aqui é uma característica da conurbação. Aqui é a questão das metrópoles, como eu já havia falado com vocês. A cidade principal vai estar conurbada aqui com outras áreas. Só lembrar aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui onde nós estamos, Brasília também é uma metrópole, né? Só que a abrangência vai variar de acordo com a importância, a capacidade também que tem de influenciar os espaços. Ela pode ser uma metrópole regional ou uma metrópole nacional. No nosso caso aqui de Brasília, a metrópole nacional. São Paulo, a metrópole também de abrangência nacional. Se a gente pega Manaus, Manaus é uma metrópole de abrangência regional. As megalópolis, quando eu tenho a junção de duas ou mais metrópoles. Já dei exemplo para vocês, vários exemplos na verdade, né? Só lembrar aqui do Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrar também, como eu falei, do Boys Washington, Tokaido, que eu já havia comentado em slides anteriores. Então, aqui só para a gente ratificar o nosso raciocínio, tá? A conurbação de duas ou mais metrópoles, a união física entre elas. Aproveitar aqui a oportunidade para fazer uma outra observação interessante. Quando eu falo aqui das metrópoles,
a gente pode ter também aqui o chamado fenômeno da integração funcional, onde eu tenho duas cidades que estão interligadas, dois núcleos urbanos, né, que você não consegue mais perceber onde termina uma cidade e começa outra cidade, tá? A gente tem essa chamada integração funcional. O que é isso? É quando essas cidades elas vão compartilhar a mesma infraestrutura urbana. Infraestrutura de transporte, de saneamento, a questão também ligada à saúde, pode haver um compartilhamento, onde eu tenho aqueles fluxos migratórios que nós vimos lá, aquele movimento pendular, a pessoa reside numa cidade, mas trabalha na outra cidade. É o vai e vem diário, né? A migração pendular. Então essas cidades elas vão compartilhar a infraestrutura urbana, tá? E também a questão dos serviços. A pessoa reside numa cidade, mas ela vai se consultar, vai ao médico na rede pública de uma outra cidade. Isso chama o quê? Quando eu compartilho a infraestrutura e também os serviços que são disponibilizados à população, da integração funcional. Só é possível a integração funcional quando eu tenho esses dois núcleos urbanos totalmente conurbados. É interessante fazer essa observação porque isso pode ser objeto de prova. Aqui, só reforçando agora a questão da cidade global, que eu já havia comentado com vocês, né? São cidades que têm uma importância econômica, uma importância social e cultural de âmbito internacional. São cidades que vão centralizar e vão coordenar as atividades econômicas, principalmente a questão das atividades terciárias, né? Prestação de serviços, bancos, né? A questão da administração pública. Cidades que vão servir de polos, de centros de contato das economias internacionais. A gente pega o exemplo de São Paulo, Nova York, também que é um dos maiores do mundo, Tóquio, Paris, Londres, são centros financeiros internacionais. Tá? São polos financeiros, como está aqui. Ó. Polos financeiros de grande trânsito, circulação de capital. Uma circulação tanto física, quanto uma circulação, ela é muito mais uma circulação virtual. O capital ele circula pela questão da internet, não o capital, o dinheiro físico em si. Tem a série das grandes empresas, como eu já havia comentado, elas são regiões que vão trabalhar com alta tecnologia, com tecnologia de ponta, os tecnopolos, né? Vão polarizar, isso aqui é importantíssimo, as redes mundiais. Então, São Paulo, Nova York, Londres, Paris, elas comandam o sistema financeiro internacional. Então, os fluxos financeiros vêm dessas áreas. A série das grandes empresas estão nessas áreas. São Paulo vai concentrar a série das grandes empresas aqui do país e também empresas internacionais que atuam no país. E existe uma classificação entre elas, das que têm uma posição hierárquica mais elevada, a que tem uma posição hierárquica menos elevada. Então aqui a gente tem aqui alfa, então aquelas que estão no topo da cadeia, são as mais importantes, que vão concentrar aqui a maior oferta de serviços especializados, os serviços mais raros, os mais nobres, aqueles mais especializados, né? Que vão demandar maior conhecimento, vão estar nessas cidades. A gente tem aqui o exemplo, Nova York, vai estar nessa categoria. Tipo beta, são cidades que vão estar numa categoria um pouco inferior. Apesar de estar aparecendo aqui para a gente Rio de Janeiro, a cidade que eu vou considerar como sendo uma cidade global no Brasil de categoria beta vai ser São Paulo. Ainda há uma certa divergência em relação à classificação do Rio de Janeiro como uma cidade nessa categoria. Tá? Então, a gente considera aqui mais São Paulo. E Gama, a cidade global de categoria Gama, vai estar numa escala um pouco inferior. Nós demos exemplo aqui na nossa aula, já falei que até lá no Kaune apareceu isso aqui para a gente, eu dei o exemplo de Buenos Aires, na Argentina. Então, as cidades globais são cidades que vão centralizar, vão ser pontos de contato do capitalismo com as demais áreas daquele território. Então, qual é o ponto de contato do capitalismo internacional com o Brasil? São Paulo. Estados Unidos, Nova York. Na França, Paris. Inglaterra, Londres. Então, tem várias. Tóquio, vai ser do Japão. Então, são cidades que vão comandar a economia mundial. São centros de comando e controle da economia mundial. Agora aqui vamos fazer um exercício sobre essas questões aqui das formações socioespaciais relacionadas aqui a megalópole. Então, qual que vai estar correto aqui? Então, megalópole vai ser o conjunto formado por duas ou mais cidades muito próximas, entre as quais há interação física entre elas. Será que vai estar aqui? Duas ou mais cidades muito próximas. Vai ser o que está na letra B? É um grande espaço urbanizado formado por municípios conurbados integrados
funcional e administrativamente é uma metrópole, ou muitas vezes as duas metrópoles. Letra C é uma área geográfica, normalmente a maior cidade do país, que concentra o maior número de habitantes desse país, cercada por grande número de municípios. Ou vai ser que a letra D são as maiores aglomerações urbanas na atualidade. Elas se formam pela expansão ou pela conurbação de duas ou mais metrópoles, originando uma extensa área urbanizada atravessada pelos mais diversos fluxos. Qual vai estar correto aqui? Nós vimos que para haver megalópole tem que haver o quê? A conurbação, a união de duas ou mais metrópoles. Então só pode ser correto o que está na letra D. Então, metrópole tem que haver a junção, a união física, a conurbação de duas ou mais metrópoles, e não simplesmente a formação de duas ou mais cidades. Então, precisa estar numa categoria diferente, tem que ser na categoria de metrópole para chegar numa megalópole. Tá? Então, essa aqui vai ser a correta. A letra A vai estar errada justamente por isso, que fala apenas em cidade. Então, pode ser qualquer cidade. E essa aqui fala em um grande espaço urbanizado formado por municípios conurbados, integrados funcional e administrativamente uma metrópole. Isso aqui vai dar a ideia de quê? Da região metropolitana, que está na letra B. Quando eu tenho municípios ligados a uma metrópole, como a São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, os municípios que estão ali circundando a cidade de São Paulo vão ajudar a formar ali, com a cidade de São Paulo, que a gente chama da região metropolitana. Então aqui explica a região metropolitana. Na letra C também traz a mesma ideia da região metropolitana. A cidade mais importante do país, que concentra o maior número de habitantes desse país, cercada por grande número de municípios adjacentes. Também traz a ideia da região metropolitana. Aqui já é uma questão sobre a cidade global, saber qual é a característica principal dela. Vai ter mais de 10 milhões de habitantes? Não. Mais de 10 milhões de habitantes tem a ver com o quê? Com as megacidades. Vão apresentar um grande número de fábricas? Não. Nós vimos que as cidades globais são centros do capitalismo financeiro internacional, da circulação de capital, das bolsas de valores. São áreas que vão comandar, que vão ditar as ordens, vão ser onde eu vou concentrar a sede das grandes empresas. Vai ser o que está aqui na letra C, densamente urbanizado e gerar influência sobre outras cidades do mundo. Ou vai ser letra D, não apresentarem vínculos com as atividades agropecuárias e mineradoras. Qual que vai estar correto aqui? Vamos ver aqui. Vai ser o que está na letra C. Ó. São áreas urbanizadas e têm influência sobre outras cidades do mundo. Então, são centros que comandam a economia mundial. Se são centros que comandam a economia mundial, elas vão influenciar a economia do mundo. Vão influenciar, então, toda a rede urbana que eu tenho no mundo. Então, por isso que vai ser o que está na letra C. Nessa questão aqui, a gente está falando das metrópoles, né? E suas regiões metropolitanas, em linhas gerais, consolidam-se a partir de uma cidade núcleo, a cidade-mãe, e as cidades satélites, a ela interligadas economicamente, estrutural e socialmente. Quando essa interligação é observada sob o aspecto da contiguidade espacial e geográfica, dá-se o nome de, como é que eu faço a interligação dessas cidades menores, as cidades satélites, à cidade principal? Através de que fenômeno? Vai ser o fenômeno da conurbação, como nós já vimos. Então, a conurbação é quando eu tenho a junção de duas ou mais manchas urbanas. As cidades menores, as cidades satélites, que eu chamo, vão se unir à cidade principal. As cidades menores, que estão no entorno de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, se unem à cidade principal, formando uma única mancha urbana, uma única aglomeração, formando uma região metropolitana. Tá? Então, para ter uma região metropolitana, tem que haver uma metrópole e cidades no entorno da metrópole. As cidades menores vão se expandindo, as manchas urbanas vão se aproximando da principal, até chegar um momento que você não tem mais a diferença de uma para outra. Aí eu tenho a união física entre elas. Aí eu tenho a formação de uma região metropolitana. Então, o pressuposto para haver uma região metropolitana é haver uma metrópole e, por meio da conurbação, você unir fisicamente essas manchas urbanas numa única mancha. Então aqui, pessoal, a gente vai estar terminando a nossa aula. Agradeço a todos aí pela audiência. Continuem estudando e até a próxima aula.